Existe um lugar na Terra onde o tempo parou. E depois, silenciosamente, sem pedir licença, recomeçou. Não com o regresso das pessoas, não com o ronco dos motores ou o barulho da indústria, mas com o trabalho lento e paciente das raízes a fenderem o betão partido. Com lobos a deslizarem em silêncio por avenidas desertas. Com vidoeiros a abrirem os telhados de escolas abandonadas, uma estação de cada vez, como se a floresta estivesse simplesmente à espera de uma abertura. O mundo acredita que conhece Chernobyl. O nome está gravado no vocabulário da catástrofe, uma palavra que evoca radiação, ruína e uma paisagem envenenada para além de qualquer recuperação. Mas e se a história que o mundo conta a si mesmo estiver apenas meio completa? E se o trecho de terra mais contaminado da Europa se tiver transformado, silenciosamente, numa das suas maiores e mais inesperadas reservas selvagens? A zona de exclusão de Chernobyl estende-se por mais de 2.600 km² do norte da Ucrânia, uma área maior do que a nação inteira do Luxemburgo. Durante quase 4 décadas, foi selada da vida humana comum, sem agricultura, sem indústria, sem residentes permanentes, pelo menos não oficialmente. E, no entanto, dentro deste perímetro proibido, algo notável tomou conta do lugar. As florestas engolirão aldeias inteiras. Lobos vagueiam em alcateias que a Europa não via há gerações. Cavalos de Przewalski, outrora extintos em estado selvagem, pastam à sombra longa de um reactor em ruínas. Esta não é a história de um desastre, é a história do que veio a seguir. Entrar na zona de exclusão é cruzar uma fronteira como nenhuma outra na Terra. Não há halls de alfândega, não há janelas de passaporte, apenas um posto de controlo numa estrada de 2 faixas, espremida de ambos os lados por uma floresta tão densa que parece mais um túnel do que uma estrada. Os guardas verificam as autorizações, leem os dosímetros e acenam para que se passe. Para além da barreira, a estrada estreita-se, o pavimento começa a rachar e o silêncio chega. É a primeira coisa que se nota verdadeiramente. Sem trânsito, sem aviões a sobrevoar, sem maquinaria distante. A zona está entre os lugares mais silenciosos de toda a Europa. Um silêncio tão completo e profundo que se torna uma presença em si mesmo, a pressionar os ouvidos como o recolhimento interior de uma grande catedral. Poucas pessoas percebem que a zona não está inteiramente vazia. Mais de 3.000 trabalhadores fazem rotação em turnos de 2 semanas, mantendo a estrutura de contenção do reactor, monitorando os níveis de radiação e gerindo a infraestrutura da ausência. Comem em cantinas, dormem em dormitórios, tratam de uma ferida na terra que não se fechará completamente por mais 20.000 anos. Mas para além dos alojamentos dos trabalhadores, depois do último candeeiro de rua em funcionamento, a zona revela o seu verdadeiro caráter. As estradas desaparecem debaixo do musgo. Os postes de eletricidade inclinam-se sob o peso combinado das trepadeiras e da ferrugem. A floresta não avança lentamente para o interior. Ela reivindica. Firme, silenciosa, sem pressa nem hesitação. O primeiro lugar que se alcança é a própria cidade de Chernobyl. Não confundir com a central nuclear que partilha o seu nome e que fica a cerca de 14 quilômetros a noroeste. A cidade de Chernobyl é muito mais antiga do que o desastre que a tornou famosa. O seu nome aparece em crônicas que remontam ao ano de 1193, quando servia de lode de caça para os príncipes da Rus de Kiev. Durante séculos, foi uma tranquila cidade mercantil nas margens do rio Pripyat, um lugar de igrejas de madeira e estradas de lama, onde mercadores judeus negociavam ao lado de agricultores ucranianos e nobres polacos. Hoje, a cidade serve como centro administrativo da zona. Um punhado de lojas e um único hotel servem os trabalhadores e o crescente número de visitantes que vêm testemunhar aquilo que se tornou uma das paisagens habitadas mais estranhas do planeta. As ruas são ladeadas por blocos de apartamentos da era soviética, as suas fachadas a desmoronar nas arestas, mas ainda de pé.
cães vadios, descendentes dos animais de estimação deixados para trás durante a evacuação, trotam entre os edifícios com uma naturalidade e familiaridade que sugere que deixaram de esperar pelo regresso dos seus donos há muito tempo. São alimentados pelos trabalhadores. São vacinados por equipas veterinárias visitantes. São, à sua maneira silenciosa, a primeira comunidade a reinstalar-se na sequência da catástrofe. Na Praça Central, uma fila de placas ostenta os nomes das 162 aldeias que outrora existiram dentro da zona. Cada nome está pintado a branco sobre fundo amarelo. Um simples memorial burocrático a lugares que já não aparecem em nenhum mapa atual. A maioria foi demolida com bulldozers e enterrada em valas nos anos que se seguiram à evacuação. Os seus restos empurrados para trincheiras e cobertos com terra limpa para reduzir os níveis de radiação à superfície. Os seus nomes são tudo o que sobrevive, preservados em placas pintadas e levados pelo vento que por elas passa. E ainda assim, a cidade persiste. Não como era outrora, mas como algo completamente diferente. Um lugar suspenso entre a memória e o esquecimento. Um lugar onde o passado não é guardado em monumentos ou museus, mas no silêncio que se acumula entre os edifícios. Os seres humanos, porém, não são as únicas criaturas que encontraram uma forma de persistir aqui. Nos prados abertos a sul da cidade, desenrola-se um espetáculo que pertence mais às estepes da Ásia Central do que às florestas do norte da Ucrânia. O cavalo de Przewalski, a última espécie de cavalo verdadeiramente selvagem que resta na Terra, pasta em manadas de 30 ou mais animais. Atarracados e de cor ferrugem, com uma crina escura e espessa, que se ergue verticalmente como uma crista ao longo do pescoço, são inconfundíveis a qualquer distância. As suas pernas são curtas e robustas, marcadas com tênues riscas semelhantes às das zebras nos joelhos, uma característica herdada de antepassados que galopavam pela estepe eurasiana muito antes de as primeiras civilizações humanas se estabelecerem nos vales dos rios. Não se supõe que estejam aqui. Em 1998, um pequeno grupo foi libertado na zona como parte de um experimento de rewilding. O raciocínio era simples. Se a terra estava demasiado contaminada para as pessoas, talvez pudesse servir de refúgio para uma espécie à beira da extinção. O experimento superou todas as expectativas. Os cavalos multiplicaram-se. Adaptaram-se aos invernos rigorosos, crescendo pelagens espessas e desgrenhadas, e abrigando-se nas ruínas de celeiros e estábulos, estruturas construídas para animais domésticos numa vida anterior. Reclamaram as terras agrícolas abandonadas como suas, pastando pelos campos coletivos que outrora produziram cereais para uma nação. Existem menos de 2.000 cavalos de Przewalski em qualquer parte da Terra. Mais de 150 deles vivem agora aqui, à sombra do pior desastre nuclear do mundo. É uma espécie estranha de salvação. Uma espécie resgatada não pela intervenção humana, mas pela ausência humana. Os cavalos não percebem o que aconteceu aqui. Conhecem apenas a erva, o vento e o silêncio amplo e aberto que nenhuma vedação interrompe. Potram na primavera. Disputam a dominância no outono. Fazem o que os cavalos selvagens sempre fizeram, excepto que ninguém os conta e os únicos limites são os que a floresta que cai constrói com as suas próprias árvores mortas. E ainda assim permanecem, como se sempre tivessem pertencido a esta terra. A oeste da cidade, a estrada passa por um trecho de floresta que parece, à primeira vista, perfeitamente comum. Os pinheiros aglomeram-se na berma. As bétulas jovens abrem caminho pelo subbosque. Os pássaros cantam nas copas. Mas esta é a Floresta Vermelha, e nada aqui é tão comum como parece. Na manhã do dia 26 de abril de 1986, quando o reator número 4 explodiu e enviou uma coluna de material radioativo para a atmosfera, o vento carregou as precipitações mais pesadas diretamente sobre este maciço de pinheiros. Em poucos dias, as agulhas tornaram-se de um cor de ferrugem escuro e profundo. Em poucas semanas,
as árvores estavam mortas. Uma floresta inteira morta, não pelo fogo, nem pela seca, nem pela doença, mas por partículas invisíveis, não maiores do que grãos de poeira. As autoridades soviéticas derrubaram as árvores mortas com bulldozers e enterraram-nas em valas, cobrindo as sepulturas com areia limpa. Durante anos, o local permaneceu nu, uma cicatriz visível na paisagem que aparecia nas imagens de satélite. Mas a floresta voltou. Não a mesma floresta. O pinheiro recupera lentamente em solo irradiado, mas uma floresta completamente nova. Vidoeiro, amieiro e salgueiro, espécies mais tolerantes à perturbação, abriram caminho pelos montes de enterramento e gradualmente recuperaram o que a radiação havia tomado. Hoje, a Floresta Vermelha está verde novamente. Os contadores Geiger ainda disparam quando se sai da estrada. O solo ainda guarda o seu veneno. Mas a copa fecha-se por cima, como se aqui nunca tivesse acontecido nada. Os investigadores descobriram que esta nova floresta suporta uma composição ecológica diferente daquela que substituiu. Um ecossistema mais jovem e mais diverso. Os javalis revolvem o subbosque, virando solo contaminado que os cientistas prefeririam deixar sem ser perturbado. Os corços pastam nas árvores jovens. As raposas vermelhas instalam as suas tocas entre os montes de enterramento, criando as suas crias no topo das sepulturas das árvores que vieram antes delas. Poucos lugares na Terra demonstram a teimosia da vida de forma tão clara. A Terra não perdoa, mas também não para. Mais fundo na zona, erguendo-se acima do horizonte arborizado como o esqueleto de uma civilização esquecida, encontra-se uma das relíquias mais extraordinárias da Guerra Fria. O radar Duga, uma colossal grelha de aço que se estende por quase 700 metros de comprimento e 150 metros de altura, foi outrora um dos segredos mais bem guardados da União Soviética. Durante anos, não existia oficialmente. Construído no final dos anos 70 como parte de um sistema de aviso antecipado de mísseis balísticos, o Duga foi concebido para detectar ogivas nucleares incoming, ao refletir sinais de radar na ionosfera. As suas transmissões, um batimento rítmico que interferia com as frequências de rádio em todo o mundo, valeram-lhe a alcunha de pica-pau russo. Operadores de rádio amador de Tóquio a Toronto podiam ouvi-lo. Os governos apresentaram queixas formais. As teorias da conspiração floresceram no silêncio. E através de tudo isso, a União Soviética não disse nada. O conjunto de antenas consumia enormes quantidades de energia elétrica. Uma das razões pelas quais alguns analistas acreditam que a central nuclear de Chernobyl foi deliberadamente situada tão próximo. Quando o reactor explodiu, o Duga perdeu a sua fonte de energia. Em poucos meses, o programa foi abandonado. Em poucos anos, o local foi desclassificado e largamente esquecido. Ainda assim, a estrutura continua de pé. A sua grelha de metal, enferrujada mas intacta, estende-se pela floresta como a caixa torácica exposta de alguma criatura imensa. Os cabos pendem em longas e graciosas curvas. As escadas sobem até a névoa. Sob certos ângulos, a certas distâncias, o conjunto parece menos uma máquina e mais uma catedral. Algo construído não apenas para funcionar, mas para durar. O Duga era uma de duas instalações deste tipo. O seu gêmeo, localizado na Sibéria Oriental, foi desmantelado nos anos 90 e vendido como sucata. Mas este, protegido pelo perímetro da zona e pela radiação que mantém os recuperadores à distância, permanece intacto. É um dos exemplos mais completos de tecnologia de radar da Guerra Fria que sobrevivem em qualquer parte do mundo. Os pássaros fazem ninhos nos seus pontos mais elevados. A ferrugem transformou o aço na cor do sangue seco. No inverno, quando as árvores circundantes perdem as folhas, toda a escala da estrutura torna-se visível a quilômetros de distância. Uma parede de metal erguendo-se do chão da floresta, anulando tudo à sua volta. Os habitantes locais chamam-lhe o Olho de Moscovo,
Outros chamam-lhe o último monumento à paranoia soviética. Mas de pé à sua base e a olhar para cima através da grelha de aço e do céu aberto, parece algo mais fundamental do que qualquer uma dessas descrições. Um lembrete de que mesmo os instrumentos de poder mais poderosos são, no fim de contas, incapazes de rivalizar com o tempo. E ainda assim permanece de pé, a enferrujar, ligeiramente inclinado, mas recusando-se a cair. Para além do Duga, espalhadas pela floresta como pedras lançadas de grande altura, estão os restos de aldeias que outrora albergavam centenas de famílias. A aldeia de Zalese é uma das mais de 100 evacuadas nos dias que se seguiram ao desastre. Os seus residentes tiveram 2 horas para fazer as malas. Disseram-lhes que voltariam em 3 dias. Nunca regressaram. As casas ainda estão de pé. Algumas delas são casas de campo de madeira com portadas azuis e verdes, a sua pintura desbotada até os tons suaves e esbatidos do denim velho. As árvores de fruto crescem selvagens nos jardins. Macieiras, cerejeiras e ameixieiras, com os galhos carregados de fruta por colher em cada outono. As rosas florescem contra os postes de vedação em ruínas. Num quintal, um baloiço enferrujado inclina-se em ângulo, sustentado por nada mais do que a era que se enrolou à volta da estrutura e recusa-se a soltar. No interior das casas, as provas de vidas interrompidas persistem. Um calendário aberto em abril de 1986. Uma boneca num parapeito de janela. Um par de botas ao lado de uma porta que nunca mais se abrirá. Numa cozinha, pratos ainda estão sobre uma mesa posta para uma refeição que nunca foi terminada. Nunca foi tirada. Nunca foi lavada. Os talheres correram. A toalha de mesa fundiu-se com a madeira por baixo. Mas a disposição permanece. 4 pratos, 4 cadeiras. Uma ausência do tamanho de uma família. A natureza foi minuciosa na sua recuperação. As árvores crescem pelos soalhos das cozinhas. O musgo cobre o papel de parede. Numa casa de campo, um rebento de vidoeiro abriu caminho pelo tecto e agora está mais alto do que a casa que o contém. Uma árvore a crescer dentro de um lar, como se a própria floresta tivesse silenciosamente entrado e se instalado confortavelmente. As imagens de satélite mostram que a pegada física de Zalese encolheu mais de 60% desde 1986. A floresta está a consumir a aldeia de fora para dentro, uma parede de jardim de cada vez. Dentro de mais uma geração, não restará nada acima do solo. Apenas pequenos montículos no chão da floresta, onde as casas costumavam estar. E árvores de fruto ainda a dar, ainda a florir. Muito depois de alguém se lembrar de quem as plantou. A aldeia nunca foi demolida com bulldozers. Foi simplesmente deixada para trás. E nesse abandono, tornou-se algo que nunca foi enquanto as pessoas aqui viviam. Um monumento ao ordinário. À mesa da cozinha e ao portão do jardim. As pequenas coisas sem importância que definem uma vida e assombram a sua ausência. Mais a norte, onde a estrada se endireita e a floresta começa a rarear, a estação ferroviária de Yaniv situa-se numa clareira de carris cobertos de vegetação e material circulante enferrujado. Esta era a principal ligação ferroviária para a cidade de Pripyat, uma movimentada plataforma onde os trabalhadores da central se deslocavam para os seus turnos e as famílias embarcavam em comboios para Kiev nos fins de semana. Hoje, a plataforma está silenciosa. As janelas das bilheteiras estão apagadas. Uma fila de carruagens de passageiros está numa via de desvio, a sua pintura arranhada pelo tempo e as janelas há muito partidas. No interior, os assentos ainda estão dispostos em filas ordenadas, à espera pacientemente de passageiros que partiram há quase 4 décadas. Flores silvestres crescem entre os carris. Árvores jovens erguem-se do leito de gravilha da via férrea. Uma raposa, vermelha e completamente sem pressa, foi avistada com toca debaixo de uma das carruagens, criando seus filhotes num lugar construído para o movimento de milhares de pessoas.
Os comboios nunca mais voltarão a circular. Os carris não levam a lado nenhum agora, cortados no perímetro da zona, o aço a ser lentamente absorvido de volta para a terra que outrora cruzou. Ainda assim, a estação persiste, como uma frase interrompida a meio, à espera de uma palavra que nunca chegará. Nas florestas profundas a leste de Pripyat, outra presença move-se pelo subbosque, uma que não pisava estes bosques há mais de um século. O lobo cinzento, Canis lupus, regressou à zona de exclusão de Chernobyl em números que genuinamente surpreenderam os investigadores. Os estudos estimam que a zona suporta agora uma população de lobos 7 vezes mais densa do que as reservas naturais comparáveis e não contaminadas nas proximidades. Movem-se em alcateias de 6 a 12 animais, os seus territórios mapeados por biólogos usando coleiras GPS, colocadas durante operações de tranquilização cuidadosamente coordenadas. As alcateias caçam javalis, veados e, ocasionalmente, poldros de cavalo de Przewalski. O seu território abrange toda a zona e estende-se muito para além dela. Indivíduos rastreados por GPS foram registrados a viajar mais de 300 quilômetros fora do perímetro, levando seus níveis de radiação ligeiramente elevados para o ecossistema europeu mais amplo. Para os lobos, a zona de exclusão não é um deserto, é um paraíso. Sem caçadores, sem autoestradas, sem agricultores pecuários com espingardas. A ausência de presença humana criou algo que séculos de política de conservação nunca conseguiram alcançar por completo. Uma vasta e ininterrupta zona selvagem no coração de um continente. As dinâmicas das alcateias observadas aqui espelham as documentadas apenas nos cantos mais remotos da Sibéria e do norte do Canadá. Lugares onde os lobos nunca foram significativamente perturbados pela atividade humana. À noite, os seus uivos ecoam pela cidade deserta de Pripyat, refletindo-se nas torres de betão onde 50 mil pessoas outrora dormiam. É um som que não era ouvido nesta parte da Ucrânia desde antes da era industrial. O uivo viaja pelas janelas partidas, pelos poços dos elevadores e pela praça vazia, onde o parque de diversões se encontra em silêncio. Não é melancólico nem triunfante. É simplesmente comunicação. Um lobo a dizer a outro: "Estou aqui. Onde estás tu?" Os lobos não sabem que transportam radiação nos seus tecidos. Conhecem apenas a caça, a alcateia e o ritmo antigo de uma terra que finalmente lhes foi devolvida. De volta à estrada em direção a Pripyat, o passado industrial da zona revela-se nas ruínas da fábrica Júpiter, um extenso complexo de armazéns e salas de montagem que outrora produzia componentes eletrônicos para as forças militares soviéticas. A fábrica empregava mais de 3.500 trabalhadores e era uma das instalações de fábrica mais tecnicamente avançadas na República Socialista Soviética da Ucrânia. Os seus produtos incluíam placas de circuito para sistemas de comunicações militares, tecnologia tão sensível que o verdadeiro propósito da fábrica permaneceu classificado até depois de a União Soviética se ter dissolvido. Hoje, a fábrica Júpiter é uma catedral de decadência. As linhas de montagem estão silenciosas. As correias transportadoras estão congeladas a meio do movimento. Milhares de placas de circuito estão espalhadas pelo chão como as escamas caídas de alguma enorme criatura metálica. As suas pistas de cobre ainda a captar a luz que filtra pelas clarabóias partidas. Num canto, uma fila de braços robóticos, tecnologia de ponta pelos padrões dos anos 80, está em formação rígida, as suas juntas hidráulicas agarradas pela ferrugem. Foram concebidos para realizar operações demasiado precisas para as mãos humanas. Agora estão como sentinelas, a guardar o vazio. A cantina da fábrica ainda tem pratos empilhados nas prateleiras. O balneário ainda tem nomes escritos em tiras de fita cola: Sergei, Volodymyr, Olena. O calendário na parede do escritório do gerente mostra abril de 1986. O mesmo mês congelado nas paredes de toda a zona. O mesmo mês suspenso numa paisagem inteira.
A fábrica nunca foi formalmente desativada, foi simplesmente abandonada. Os seus trabalhadores evacuados, as suas máquinas deixadas a funcionar até a eletricidade se extinguir. Algum do equipamento está tão contaminado que não pode ser movido com segurança. Permanecerá aqui, a deteriorar-se no lugar durante gerações. Um monumento não à indústria soviética, mas à estranha permanência das coisas que deixamos para trás quando já não precisamos delas. Não longe da fábrica Júpiter, na cave do hospital número 126, está um dos lembretes mais assombrosos e mais humanos do verdadeiro custo do desastre. Este foi o hospital para onde os primeiros bombeiros foram levados na noite do dia 26 de abril. Tinham se precipitado para o reator em chamas sem equipamento de proteção, muitos vestindo nada mais do que os seus uniformes normais. Subiram para o tecto do edifício do reactor, atravessaram água radioativa a val, respiraram partículas que os matariam em poucas semanas. Na cave, os seus uniformes permanecem. Amontoados nos cantos, drapejados sobre tubagens, as botas e as jaquetas desses primeiros socorristas estão entre os objetos mais radioativos de toda a zona. Um contador Geiger trazido perto deles sobe para a leitura centenas de vezes acima do nível de fundo em segundos. Ninguém os toca. Ninguém os move. Estão aqui desde a noite em que o mundo mudou. 28 desses bombeiros morreram nos 4 meses seguintes ao desastre. A maioria de síndrome de radiação aguda, uma condição tão grave que as células do corpo perdem a capacidade de se replicar. Os seus nomes estão escritos num memorial perto do reactor. Mas aqui, nesta cave, o seu sacrifício adquire um peso diferente e mais imediato. Não abstracto, não histórico, material. Couro e tecido ainda a guardar a forma dos homens que os usaram, ainda a carregar o pó que trouxeram do tecto de um reactor em chamas. Os uniformes nunca foram recolhidos para eliminação. O hospital foi evacuado com tal precipitação que a roupa contaminada foi simplesmente deixada onde estava. Demasiado perigosa para manusear. Demasiado significativa para esquecer. Um arquivo silencioso de coragem, a deteriorar-se no escuro. Entre a cidade de Chernobyl e a cidade de Pripyat, a estrada cruza um pequeno viaduto que se tornou uma das localizações mais infames da zona. Os habitantes locais chamam-lhe a Ponte da Morte. Na noite da explosão, os residentes de Pripyat reuniram-se nesta ponte para ver o estranho e sobrenatural brilho a erguer-se do reactor a apenas 3 quilômetros de distância. O céu ardia a azul e violeta. O ar carregava um leve sabor metálico na língua. Os pais levantavam os filhos nos ombros para ver o espetáculo a elevar-se acima das copas das árvores. Não sabiam o que estavam a ver. Não sabiam que a luz que achavam tão bela era a assinatura visível de um núcleo de reactor exposto. Que o ar que respiravam carregava isótopos de iodo, césio e estrôncio, que se depositariam nos seus pulmões e ossos e lá permaneceriam. A ponte ficava diretamente no caminho da pluma de precipitação radioativa. Os que ficaram mais tempo receberam algumas das doses de radiação mais elevadas de qualquer civil na zona naquela noite. Quantos adoeceram nos anos que se seguiram, é impossível dizer com certeza. Os registros soviéticos são incompletos. Os nomes estão espalhados por uma dúzia de registros diferentes. Hoje, a ponte parece completamente comum. Os veículos ainda a cruzam. A vista da estrutura de contenção do reactor é claramente visível a partir da grade. Mas as leituras dos dosímetros permanecem elevadas. Quase 40 anos depois, o asfalto ainda guarda o que caiu do céu naquela noite de abril. Para além da ponte, a estrada curva através de um último trecho de floresta. E então as árvores separam-se, o céu abre-se e a cidade de Pripyat aparece. Ou melhor, o que resta dela. Pripyat foi fundada em 1970 como uma cidade soviética modelo,
uma montra do urbanismo socialista concebida especificamente para albergar os trabalhadores da central nuclear de Chernobyl. Na altura da evacuação, era o lar de 49.360 pessoas. A idade média dos seus residentes era de 26 anos, tornando-a uma das cidades mais jovens de toda a União Soviética. Os planeadores da cidade foram generosos nas suas ambições. Pripyat tinha 16 blocos de apartamentos com 16 andares, um palácio da cultura, um cinema, um complexo desportivo, 3 piscinas cobertas, mais de 30 lojas e restaurantes, 2 estádios, um hospital, uma escola de música e um porto fluvial. Tudo o que uma pessoa poderia precisar, disposto em cuidadosa ordem geométrica nas margens do rio Pripyat. O próprio rio Pripyat, um afluente largo e despreocupado do Dnieper, ainda se move lentamente ao longo da margem ocidental da cidade, como tem feito durante milênios. Antes do desastre, as margens do rio eram mantidas e tratadas, com relvados aparados, muros de cais de betão e uma promenade onde as famílias passeavam nas noites de verão. Agora, as margens regressaram ao pântano e ao matagal de salgueiros. A promenade está enterrada debaixo de um tapete de folhas caídas tão espesso e denso que a superfície de betão por baixo desapareceu completamente. Nas águas rasas, o lúcio e a perca cresceram a tamanhos raramente encontrados em qualquer outra parte da Europa, completamente sem ser perturbados pelos pescadores durante 4 décadas. As lontras foram observadas nos densos leitos de caniços. Os castores construíram barragens nos afluentes, inundando secções do antigo porto fluvial e transformando o que era outrora uma via aquática industrial num labirinto de poças e canais tranquilos que parecem mais um delta fluvial do que uma antiga cidade soviética. A evacuação de Pripyat começou às 2 da tarde do dia 27 de abril, 36 horas após a explosão. Mais de 1.100 autocarros alinharam-se pelas ruas. Disseram aos residentes para trazerem apenas o essencial: documentos de identidade, comida para 3 dias, uma muda de roupa. Voltariam em breve, disseram as autoridades. Era apenas uma precaução. Ninguém voltou. A cidade foi selada. Os autocarros nunca regressaram. E Pripyat tornou-se o que ainda é hoje, a maior cidade fantasma da Europa. Caminhar por Pripyat não é como caminhar por qualquer outro lugar abandonado na Terra. A cidade foi evacuada tão rapidamente que parece menos uma ruína e mais uma pausa. Uma respiração sustida tão longamente que durou quase 4 décadas. Os blocos de apartamentos alinham-se pelas avenidas principais em filas. As suas varandas drapejadas com os restos esqueletais das cordas de estender a roupa e as armações enferrujadas das antenas parabólicas instaladas nos últimos anos das transmissões soviéticas. Alguns apartamentos ainda têm cortinas nas janelas,